E aí, pessoal, tudo bem? Já ouviram falar dos BRICS? Não? Então tá. A nossa aula hoje é especificamente sobre eles. Mas vamos lá. Quem são os BRICS? Os BRICS, na verdade, seriam a inicial de 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, em inglês. Professor, mas eu escuto tanto falar em BRICS, mas o que é isso na verdade? Primeiramente, lembrar que BRICS não é bloco econômico. Não é. Os blocos econômicos, União Europeia, Mercosul, NAFTA, não é bloco econômico. Os BRICS, que antes era BRIC, depois virou BRICS com o acréscimo da África do Sul. O BRICS é um grupo de países com características semelhantes. Quem criou essa expressão? Em 2004, Goldman Sachs criou essa expressão para classificar os países que teriam o maior crescimento econômico naquela perspectiva nos próximos anos. O Brasil estava incluso dentro desses países que teriam maior crescimento. Eles fazem parte de qual mundo, entre aspas? Não é o mundo desenvolvido, é o mundo emergente. Então, são países com economias emergentes. O que é uma economia emergente? Aquela que está crescendo mais. Claro que está crescendo mais justamente porque tinha uma economia pouco diversificada. Quem cresce mais? A Índia ou a Alemanha? Óbvio que a Índia, porque a Índia, há quanto tempo ela está se industrializando? Pouco tempo. Então, na proporção, ela cresce mais. A Alemanha tem uma economia mais consolidada. Para crescer no mesmo ritmo chinês ou indiano, é muito difícil. Só que tem um detalhe. Nunca te esquece que a Rússia foi a União Soviética no passado. Então, ela tem uma condição um pouquinho melhor no que diz respeito aqui à mobilidade urbana, entre outras questões. Só em Moscou, por exemplo, que foi a capital da União Soviética, digamos assim, dos 10 milhões de habitantes que estão em volta de Moscou e na cidade, 7 milhões por dia utilizam trem como transporte público. Então, só isso já demonstra uma outra realidade bem diferente da brasileira, da chinesa, da indiana e assim por diante. Vamos lá, então. São países com boa perspectiva de crescimento para os próximos anos. O que eles têm em comum? 2 aspectos fundamentais: carência de infraestrutura e grandes problemas socioeconômicos. Sim, o Brasil, pessoal, qual é o programa atual do governo brasileiro que procura correr atrás de um prejuízo de infraestrutura? O PAC, sim ou não? Programa Aceleração do Crescimento. Só que tem um detalhe. Quantas vezes na história brasileira nós tivemos ciclos de crescimento de infraestrutura? Apenas 3. O JK, Juscelino Kubitschek, depois no governo do Médici, Milagre Brasileiro, e agora com o PAC. Então, quer dizer, o Brasil, que é um país continental, ele tem uma carência histórica de infraestrutura. Estradas, rodovias, ferrovias, portuária, aeroportuária, enfim, mobilidade urbana, entre outros aspectos. Só pelo fato de ter carência de infraestrutura, vai garantir com que esses países continuem crescendo. Quantos anos, pessoal, o Brasil pode ficar em obras? Olha, no mínimo uns 30 anos. A cidade que você mora, o estado que você mora, vai dizer que não tem questões do saneamento básico para resolver, moradia popular, ampliação de avenidas, construção de estradas, ferrovias. Nós estamos vendo isso. O Brasil, assim como a China, até os anos 70, pessoal, era um país rural e que hoje migrou em direção às cidades. Mesma coisa. A Índia é um país, por exemplo, que deu um apagão esses tempos, porque o país cresce num ritmo que a produção de energia não dá conta. A África do Sul, da mesma questão. Não te esquece que a África do Sul só foi acabar com o sistema do apartheid em 91, 92. Então, quer dizer, a unificação do país também é muito recente. Professor, eu estou vendo uma questão em comum aqui, ó. Todos eles estão sediando Copas do Mundo, Olimpíadas. Copa de 2014, Copa de 2018, Olimpíadas de 2008, Copa de 2010. Está faltando a Índia, né? Mas daqui a pouco vai surgir. Sim, nós estamos percebendo que os mega eventos esportivos estão indo para quais países? Os emergentes. Claro que em 2015 a economia brasileira vai crescer negativamente, ou melhor, vai decrescer, né?
porque é uma questão específica, um momento específico da economia. Mas se nós analisarmos em 20, 30 anos, nós temos uma boa perspectiva de crescimento. E olha só, o que seria isso aqui, professor? É a única função econômica de cada país? Não. É aquela função que se destaca. Os BRICS, lembrando que cada país tem sim perspectiva de crescimento. Qual é a principal característica econômica do Brasil? Alimentos. O Brasil é um país agroexportador de alimentos. O maior produtor de soja do mundo, ganhou essa posição em 2014, é um dos maiores produtores de vários outros alimentos. Então o Brasil é a cozinha do mundo, pessoal. O Brasil é visto, fora do nosso país, como aquele país que produz alimentos. É claro que nós temos indústrias, temos outras questões, mas essa é a característica que sobressai. Tanto é que agora, em 2015, a economia brasileira está patinando em vários setores. O agronegócio, não, é o único setor que cresce, porque o Brasil atende uma demanda interna e externa. Qual é o nosso principal comprador de commodities agrícolas? A China, principalmente a China. Qual é a principal função da Rússia nessa combinação? Energia, pessoal. Energia porque a Rússia tem muito gás, muito petróleo e muito carvão. Petróleo e gás principalmente. Vocês sabem que aquela questão que envolve a Ucrânia recentemente passa por uma questão energética. Porque quem abastece a União Europeia, basicamente é a Rússia, com seus gasodutos. E a grande parte dos gasodutos russos passam pela Ucrânia até chegar à União Europeia. Por isso que a Rússia não quer deixar a Ucrânia se integrar com a União Europeia, porque é uma disputa não política, energética. Lembrando que dos 3 gigantes do petróleo do mundo, a Rússia está dentro, que é a Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Ah, professor, mas a Rússia foi a União Soviética do passado. Sim, então a questão energética é o que se destaca. A Índia, pessoal, serviços, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E uma característica, eles falam inglês. Já perceberam isso? Muitas fábricas e também call centers de empresas norte-americanas, onde que elas existem? Na Índia. É muito comum empresas norte-americanas terem o seu call center na Índia, porque a Índia foi um país de colonização inglesa. Temos também a China, o mercado consumidor. Ano após ano, milhares, milhões de chineses ascendem à classe média. Um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, pessoal, nós podemos perceber que eles têm um potencial de crescimento gigantesco. E na África do Sul, o que se destaca são os minérios. Lembrando que grande parte da economia sul-africana é composta pela mineração, certo? Então, lembra aquele mapa que nós vimos dos recursos naturais? Pois é, dá uma olhadinha depois. Ele vai ajudar a explicar a questão da mineração. Só que olha só, esses BRICS, que não são blocos econômicos, eles na verdade criaram em 2014 o Banco do BRICS. Quem diria? Foi assim, pessoal, 2 semanas depois da Copa do Mundo em Fortaleza. Foi oficializado, então, o Banco do BRICS. Professor, o Banco do BRICS tem um banco, então esses BRICS? Tem um Banco do BRICS. Qual é o principal objetivo desse banco? Financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. Ah, eu entendi. Quer dizer, então, que é um banco que vai financiar obras no mundo inteiro? Sim, no mundo inteiro, países emergentes, quem quiser. E vai ser um grande concorrente do Banco Mundial, que é controlado por europeus e norte-americanos. Qual é o capital inicial deste banco? 50 bilhões de dólares. 5 países, cada um deu 10 bilhões. E uma questão interessante, as ações, todos eles possuem o mesmo valor. Cada país tem 20% das ações do Banco do BRICS. Pessoal, ele foi criado e em breve, ele já vai estar oferecendo, então, empréstimos. E uma questão importante, esse eixo Estados Unidos e União Soviética é representado pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Podemos dizer, sim, que nós teremos um banco concorrente. Eu diria que o Banco do BRICS é um dos eventos geopolíticos mais importantes do período pós-Segunda Guerra Mundial, porque pela primeira vez foi quebrada essa ordem Estados Unidos e União Europeia. Claro, qual é a principal economia que está por trás disso? É a China, né, pessoal? É óbvio, mas os outros vão no embalo dela.
Uma outra questão importante também é a presidência, falamos da participação já, da presidência rotativa. Cada país terá 5 anos como gerindo a presidência do banco. Começa agora, se não me falha a memória, pela Rússia. Aí depois vem o Brasil, vem a China, vem a Índia e assim por diante. E olha só, onde que é a sede? Na China. Tá entendendo, pessoal? Isso é muito significativo. Um banco que faz empréstimos no mundo inteiro com sede na China. É o deslocamento geográfico do centro de poder econômico do mundo. Sempre foi Estados Unidos e União Soviética, pelo menos no século 20 e 21 inteiro. Agora migra em direção à China. E em breve, 2020, teremos uma subsede na África do Sul. Mais um fator que contribui com essa questão. Lembrando que recentemente tivemos uma cúpula dos BRICS na Rússia, onde alguns acordos foram reafirmados e outros foram criados. Então, pessoal, é isso. O mundo está mudando e o BRICS faz parte dessa mudança. Um grande abraço e até mais.